A bad bateu em minha porta e eu abri. Claro que existem bads que são muito pesadas e que precisam de ajuda profissional, e isso é totalmente respeitável. Mas existem outras que só existem na nossa cabecinha. A gente cria e projeta como se fosse realidade e fica pirando na batatinha numas questões que de verdade, não existem. Tipo aquelas situações desconfortáveis, tipo que você tá na cama tentando dormir faz umas 2 horas e aí seu cérebro começa a fazer uma contagem regressiva, tipo, se eu adormecer agora, eu tenho mais 4 horas de sono. E aí aparece uma vozinha, assim, pra não ajudar as coisas, falando: ei, lembra aquilo que você fez 7 anos atrás? Aquilo foi tosco. E aí você entra nessa noia de, meu Deus, foi muito tosco mesmo, e se eu levantar agora, qualquer pessoa que eu encontrar vai estar pensando na mesma coisa e vai virar pra mim e dizer: você é tosco. Essas são as que eu chamo as bads imaginárias. Em geral, eu distribuo elas em 3 grandes categorias, que são as bads do passado, do presente e futuro. Místico. As bads do passado eu chamo essas que são de coisas que já foram, que essa roupa já foi lavada, mas que a gente fica lembrando como se fosse um problema atual. Tudo bem, algumas coisas são realmente traumáticas e vale a pena você pensar por que isso está me incomodando agora. Mas outras, você simplesmente pode colocar num baúzinho, se despedir, dar um beijinho na caixinha, joga lá no mar. Quem sabe daqui a 1000 anos alguém encontra e acha que é um tesouro, na verdade é só sua bad. A verdade dói. Ninguém se importa com você tanto quanto você se importa com você. Então se você tá com medo de que todo mundo está pensando sobre todas as coisas babacas que você já fez, não se preocupe, ninguém se importa. Ou praticamente ninguém se importa. Também não ajuda você ficar compartilhando aqueles posts do Facebook de 5 anos atrás, que aí a gente lembra. As bads do presente, em geral, são coisas mais concretas e envolvem um pezinho aí de medo de futuro. Tipo, por que eu tô gastando meu tempo lavando essa louça quando existe aquele trabalho que eu tenho que entregar que eu ainda não fiz? E aí você vai fazer aquele trabalho e deixa a louça suja lá na pia. E aí você tá lá fazendo o trabalho, ou tentando fazer o trabalho, e aí você pensa, nossa, mas agora alguém deve ter postado a coisa mais engraçada do mundo no Twitter. E aí você vai pro Twitter. Aí chegando no Twitter você pensa, eita, agora eu já tô há tanto tempo no Twitter que se pá, alguém já falou algo novo comigo lá no Facebook. Aí você vai pro Facebook, aí você fica, ah, nossa, agora eu passei uns 10 minutos, se pá, me responderam lá no Twitter. Aí você vai pro Twitter e você pensa, nossa, tem aquele trabalho. Aí o dia passa, você se sente na bad por não ter feito as coisas que você deveria fazer. Na bad porque, de novo, você dá atenção a coisas fúteis. E na bad por estar na bad, porque afinal das contas sua vida não é tão ruim assim. E aí são essas pequenas bads que vão se acumulando ao longo do dia, que na verdade são problemas imaginários que nós criamos. As bads do futuro são aquelas que a gente projeta como se fossem a realidade, mas que não são a realidade ainda porque elas ainda não aconteceram. Mas a gente criou o cenário mais catastrófico possível em todas as coisas e toma como se ele fosse um fato, e aí a gente aos poucos vai encaminhando nossa vida para que de fato eles virem um fato. Com prova isso acontece o tempo todo, você fica pensando, nossa, eu vou muito mal nessa prova, certeza. E ela vai acontecer daqui a tipo 2 semanas, mas você já colocou na sua cabeça que você vai mal. E aí você já tá até pensando em como você vai falar pros seus pais que você foi mal naquela prova. E aí você meio que se acomoda em, eu vou mal nessa prova, e essas 2 semanas se passam e você não tá estudando, porque na verdade você já sabe que você vai mal. Aí você entra numa bad por uma coisa que ainda não aconteceu, e aí você já tá pensando nas consequências de não conseguir lidar com aquele problema que, na verdade, não aconteceu. Tipo, o nosso cérebro deve ser muito criativo mesmo. Tipo, quantos filmes você já não assistiu e pensou, nossa, isso nunca aconteceria? Mas essas coisas que você cria na sua cabecinha, na hora você já olha essa realidade. E aí é aquela hora de dar a mãozinha para o seu lado racional e pedir, me leva. E aí o que eu faço é permitir que existam 2 pessoas dentro da minha cabecinha, 2 Anna Chomps, em que uma é a louca desesperada das bads e a outra é o meu lado racional, de boaça, otimista. Então quando eu era mais nova, eu nunca me permitia ficar na bad porque eu estava me sentindo feia, porque afinal de contas, tem crianças que não têm o que comer. Porque essa parece ser a justificativa assim, mais usada por todos os adultos na face da Terra. Mas se você não se permite ficar na bad, você fica na bad pela razão que você já estava e na bad por estar na bad. No final das contas, você tá só colocando a sujeira debaixo do tapete.
E aí, quando eu tô na bad agora, eu me pergunto, eu quero estar na bad, vou me permitir ou eu vou trazer aquela funcionária do mês que vai conversar comigo mesma e me convencer a ficar de boaça? Se eu trago a funcionária do mês, eu faço esse lado primeiro, escutar o que o lado louco tá falando. E o trabalho da funcionária do mês é escutar como se não fosse eu, como se fosse uma amiga, assim. Porque a gente tem um costume de que quando é com uma pessoa que a gente gosta, a gente é super proativo, a gente dá várias dicas, a gente pensa em coisas otimistas e a gente dá maior força pra pessoa se reerguer. Aí quando é com a gente, que em geral a gente já não gosta muito, né, a gente pensa, não, quer saber? Só desiste. E esse meu lado amiga fica me ouvindo até eu chegar, sei lá, no apocalipse, e aí eu falo, chega. E aí eu falo comigo mesma todas aquelas coisas que estavam rolando no meu subconsciente como soluções, como lado positivo, como dicas que eu daria para outras pessoas. Mas eu acho esses momentos muito produtivos. Tipo, o bad pra mim é um momento produtivo, porque você tá na bosta, mas aí você fica pensando, por que eu estou na bosta? Como eu quero sair dessa bosta? E quando você tá feliz, você tá muito ocupado sendo feliz. Você não vai ficar pensando nessas questões da vida, você tá de boa. Lembra daquela balada? Você tava, tipo, dançando Rihanna, fazendo um twerk e tal. Você não tava pensando nessas grandes questões, estava feliz e provavelmente bêbado.